Olá, eu me chamo Jonathan Gaia, sou doutorando em Educação Física pela Universidade Federal de Santa Catarina e hoje a gente vai tentar responder a seguinte pergunta. O VO2 máximo, ele explica sozinho o desempenho na corrida? Nos últimos anos, a corrida tem ganhado cada vez mais espaço e popularidade, e quem compete talvez já tenha ouvido falar sobre o VO2 máximo, e provavelmente já escutou que ele seria o principal ou talvez o único fator responsável pelo desempenho. E a lógica ela parece bem simples, quanto maior teu VO2 máximo, maior ou melhor teu desempenho na corrida. Por muito tempo essa ideia ela foi aceita. O VO2 máximo era visto como uma métrica absoluta do desempenho. Mas será que a história é só essa? Se o VO2 máximo fosse realmente tudo, como explicar aqueles atletas que, mesmo com valores mais baixos, conseguem vencer adversários teoricamente mais preparados? E é aqui que a ciência começa a revelar uma parte interessante da corrida que pode mudar a forma como você entende o desempenho. Agora imagine dois corredores de elite em uma maratona, ambos com o mesmo VO2 máximo, algo ali em torno de 70. No papel, o potencial é o mesmo, mas quando a prova acaba, um cruza a linha de chegada 20 minutos antes do outro. Se o VO2 máximo fosse realmente o fator decisivo, esse resultado ainda faria sentido? É exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O desempenho ele não depende de um único motor, mas de um sistema complexo com várias peças que trabalham em conjunto. Para facilitar, pense em um atleta de endurance como um carro de corrida. Ter o maior motor da pista não garante necessariamente a vitória. Mas se ter o maior motor da pista não garante a vitória, então quais outros fatores influenciam no resultado? Para responder, precisamos olhar mais de perto para os componentes fundamentais do desempenho na corrida. Vamos começar então pelo primeiro pilar, o VO2 máximo. Ele é o teto da nossa capacidade aeróbica, o tamanho do motor do carro. A questão é que o motor grande ele tem um potencial enorme, mas sozinho ele não diz quão rápido ou eficiente o carro será. Por exemplo, em um estudo clássico de 2003, os autores demonstraram que, entre corredores de elite, o VO2 máximo ele não é a melhor métrica para prever quem vai ganhar quando todos estão no mesmo nível. Muitas vezes o desempenho ele continua melhorando, mesmo quando o VO2 máximo já atingiu um platô. Mas de que adianta ter um motor gigante se ele acaba gastando gasolina demais? É aqui que a gente entra no nosso segundo pilar, a economia de corrida, também conhecida como Running Economy. Se o VO2 máximo é o tamanho do motor, a economia é quantos quilômetros por litro esse motor consegue fazer. Um corredor mais econômico ele gasta menos energia para manter o mesmo ritmo. Isso significa ir mais rápido ou mais longe com o mesmo tanque. As diferenças aqui elas são bem interessantes. Alguns estudos mostram que entre corredores altamente treinados com um VO2 máximo parecido, a economia de corrida ela pode variar em cerca de 30%. Numa maratona isso pode significar vários minutos ali no tempo final e uma clara diferença entre chegar no pódio e no meio da classificação. E não para por aí. Uma revisão mais recente mostrou que variáveis biomecânicas explicam de 4 a 12% da variação interindividual na economia de corrida, independentemente do VO2 máximo. Os principais achados indicam que uma cadência mais alta e uma frequência de passadas está associada a um menor custo energético, com R de menos 0,19. Uma menor oscilação vertical do centro de massa está moderadamente ligado a uma melhor economia de energia. Além disso, uma maior rigidez vertical e da perna está associada a um custo energético mais baixo, com R ali de menos 0,31. Por outro lado, algumas outras variáveis, como o tempo de contato com o solo, ângulos articulares, elas não apresentaram associações significativas com a economia de corrida. Em termos práticos, isso significa que alguns ajustes sutis ali na técnica, focando em cadência, oscilação vertical e rigidez da perna, podem contribuir para uma corrida mais eficiente, mesmo entre corredores com VO2 máximo semelhante. A boa notícia é que a eficiência na corrida ela pode ser treinada. Então, estudos mostram que o treinamento de força, por exemplo, ele melhora a economia de corrida em aproximadamente 4%, com ganhos reportados entre 2% e 8%, dependendo da duração e da modalidade do treinamento. Parece pouco, mas em alto nível essa diferença ela é significativa. Um ponto a ser considerado é como medir essa economia. Por décadas, a métrica padrão para a economia de corrida tem sido o custo de oxigênio, a quantidade de oxigênio consumida por quilômetro. Mas e se essa métrica estiver incompleta? Um estudo de 2009 mostrou que o custo de oxigênio por quilômetro não se alterou em corredores treinados, mesmo quando a velocidade aumentou.
No entanto, quando os pesquisadores recalcularam essa métrica usando o custo energético calórico, que leva em conta os diferentes substratos que o corpo utiliza, como gorduras e carboidratos, eles descobriram algo interessante. O custo energético ele aumentou significativamente com a velocidade. Isso sugere que a medição baseada apenas no VO2 ele pode ser menos sensível e, na verdade, não reflete o custo real do movimento. Sendo assim, a medição do custo energético calórico é uma representação mais precisa de quanta energia o corpo realmente gasta. Ter um motor potente e econômico é excelente, mas todo carro ele tem sua faixa vermelha no conta-giros. No nosso atleta, essa faixa é o limiar de sustentabilidade, ou a potência crítica. É a intensidade máxima que o corpo consegue manter em equilíbrio sem que a fadiga chegue rápido demais. Acima desse ponto, o consumo de oxigênio ele sobe sem parar, as fibras menos eficientes elas entram em ação e a exaustão se torna inevitável. Na prática, é a verdadeira velocidade de cruzeiro de um atleta numa prova. Por exemplo, em estudos clássicos, alguns autores já mostraram que a potência crítica ela se correlaciona fortemente com o máximo estado estável de lactato. Revisões como a de 2003 reforçam que essa correlação ela pode chegar a um R de 0,90, mostrando que a potência crítica é uma ferramenta prática e confiável para prever o desempenho em endurance. Em termos práticos, enquanto um atleta de elite ele pode sustentar mais de 90% do VO2 máximo, alguns outros só aguentam em torno de 75%. Essa diferença ela pode ser decisiva para o resultado final. Além de tudo isso, ainda tem um detalhe importante a ser considerado, o chamado componente lento do VO2. Um estudo de 2018 mostrou que o aumento progressivo no VO2 durante exercícios mais intensos está ligado ao maior recrutamento de fibras rápidas, mas, curiosamente, isso não veio acompanhado de uma queda global na eficiência muscular. O lactato ele acumulava menos do que o esperado, sugerindo um possível ajuste metabólico. Isso significa que a performance ele não depende só do VO2 máximo, mas depende de como o corpo gerencia fibras e substratos ao longo do tempo. A crença comum é que o componente lento do VO2 ele representa uma diminuição da eficiência muscular devido à fadiga. No entanto, alguns dados sugerem que isso pode ser uma interpretação equivocada. Alguns estudos mostram que durante exercícios de alta intensidade, o aumento no consumo de oxigênio, o componente lento, ele é acompanhado por uma diminuição na contribuição anaeróbica, na acumulação de lactato. Isso indica que o custo energético total, ajustado ali para o custo de ventilação, ele permanece constante. Então, em vez de ser uma perda de eficiência, o componente lento ele pode ser uma mudança metabólica do sistema anaeróbico para o aeróbico, justamente para evitar o esgotamento de recursos energéticos de forma mais rápida. Bom, agora que vimos os componentes, fica bem claro que o desempenho não é sobre uma única métrica mágica. O modelo moderno de desempenho ele funciona como um tripé fisiológico, ou até como uma pirâmide. Então, na base, a gente tem o VO2 máximo, é como se fosse o ingresso para o esporte de elite. Ali no meio, a gente tem então a economia de corrida, que vai garantir a eficiência do atleta. Logo acima, a potência crítica, que vai definir a velocidade do atleta numa prova. E no topo de tudo, os aspectos psicológicos. Aqui eu vou falar sobre a força mental, que é a capacidade de suportar o desconforto e executar uma estratégia certa sob pressão. Mas o mais interessante desse modelo é que ele nos dá um mapa bem claro de como treinar. O treinamento de força, o high load e o treinamento pliométrico, eles são eficazes para melhorar a economia de corrida. A combinação desses métodos pode ter um efeito ainda maior do que cada um isoladamente. Isso ocorre por meio de adaptações neuromusculares, como aumento da rigidez do complexo músculo-tendão, de tendões mais rígidos que atuam com molas mais eficientes, armazenando e liberando energia elástica, com um menor custo metabólico para os músculos, que podem trabalhar de forma mais isométrica. Então, o treinamento de força ele também aumenta a força máxima, permitindo que cada passada utilize uma menor proporção da força total do corredor, o que acaba reduzindo o custo energético muscular. Então, para aumentar o motor, treinos de alta intensidade, como o HIIT, podem ser interessantes. Para melhorar a eficiência, treino de força e pliometria. E para levar a linha vermelha ali da potência crítica, treinos no ritmo da prova e no limiar podem ser interessantes para esse componente.
Então, da próxima vez que pensar em desempenho de corrida, lembre-se do tripé. O VO2 máximo é importante, mas ele é só o começo. Então, em resumo, a pergunta central desse vídeo foi a seguinte: o VO2 máximo ele explica sozinho o desempenho? O que a ciência mostra é que a resposta é não. O VO2 máximo ele continua sendo um marcador importante, é ele que define o teto da nossa capacidade aeróbica, mas é preciso entender que ele sozinho não consegue explicar quem performa melhor quando os atletas têm valores semelhantes. Então, há um consenso forte de que o desempenho ele depende da integração entre os três componentes vistos no vídeo de hoje: o VO2 máximo, a economia de corrida e a potência crítica. Além disso, alguns outros fatores, como fatores neuromusculares, biomecânicos, metabólicos, eles também podem influenciar no desempenho. Um outro ponto importante é que também existem controvérsias a serem consideradas. Por exemplo, ainda se discute qual é a melhor forma de medir a economia de corrida. Será que é pelo consumo de oxigênio ou pelo custo energético total? Além disso, o componente lento de VO2, será que ele representa uma perda de eficiência ou uma estratégia metabólica? E até que ponto a potência crítica ela substitui, complementa ou supera o limiar de lactato como um preditor de desempenho? Essas dúvidas então revelam algumas lacunas que devem ser consideradas. Por exemplo, ainda precisamos padronizar a forma de avaliar a economia de corrida e entender como esses pilares interagem ao longo do tempo e também como integrar outras variáveis nessa avaliação. No fim das contas, o VO2 máximo ele não sai de cena, mas ele deixa de ser o protagonista absoluto. Então, o nosso hot topic hoje é justamente superar essa visão reducionista e adotar um modelo integrado de desempenho. Porque, na prática, não vence que tem o maior potencial fisiológico, mas quem consegue transformá-lo em um resultado real.